galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa aula de hoje nós iremos discutir as fontes de energia não renováveis. Quem são essas fontes de energia? Como é a sua produção e consumo no mundo? Quais os problemas ambientais que essas fontes de energias não renováveis causam ao meio ambiente? E para iniciarmos, vamos ver o conceito de fontes de energia não renováveis. São aquelas cujas reservas irão se esgotar, ou seja, um dia elas irão acabar e não há mais tempo para ela se regenerar na natureza. Por isso ela é chamada de fonte de energia não renováveis. E elas são consideradas fontes de energias mais poluentes que causam danos ao meio ambiente. E quem são elas? O petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear. E para iniciarmos, vamos ver o petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto composto químico constituído por átomos de hidrogênio e carbono. Assim, ele é de origem orgânica, formado pela decomposição de micro-organismos, como animais e vegetais. E onde é que a gente encontra esse petróleo? Podemos encontrar tanto no fundo dos mares e oceanos, nos offshores, ou na parte continental, nos onshores. E vamos ver agora como é a formação desse petróleo. Como eu disse, o petróleo ele é de origem orgânica, por isso é considerado um combustível fóssil. E assim, há milhões de anos, esses micro-organismos, animais e vegetais, morreram, ficaram no fundo dos mares e oceanos, e à medida que foi decompostos, enterrados sobre camadas de sedimentos, ele foi se decompondo, formando os hidrocarbonetos, que nós chamamos de quê? De petróleo e gás natural, que são encontrados tanto em rochas sedimentares como nas bacias sedimentares. Beleza, pessoal? E agora a gente vai ver a produção e consumo do petróleo por região, como na América do Norte, América do Sul e Central, África, Europa, Oriente Médio, Oceania e na parte leste da Europa. Na América do Norte, onde se encontram as duas potências desenvolvidas, como Estados Unidos e Canadá, a produção ela é menor do que o consumo de petróleo. Bem assim é na Europa Ocidental, como na Ásia e Oceania. Desse modo, as regiões que têm a maior produção de petróleo vai ser aonde? No Oriente Médio, certo, pessoal? Vamos ter também aqui a Rússia como uma grande produtora de petróleo. A África também produz mais petróleo do que consome. E aqui a gente tem essa distribuição por regiões de produção e consumo de petróleo no mundo. Também temos os países que mais produzem petróleo no mundo. Os maiores produtores em 2016 eram Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Canadá, Emirados Árabes Unidos, China, Kuwait e Brasil. Esses aqui eram os maiores produtores do mundo de petróleo em 2016. Desse modo, a gente vai ver que o petróleo ele corresponde a cerca de 33% da matriz energética mundial. Desse modo, a gente vai ver que a partir do petróleo é originado alguns subprodutos, como a gasolina, o óleo diesel, querosene, gás, lubrificantes, solvente e asfalto. Esses são alguns subprodutos que são oriundos de quê? Do petróleo. Porém, o petróleo, quando ele começou a ser explorado em 1859 na Pensilvânia, nos Estados Unidos, começou a partir daí criar algumas empresas que exploravam petróleo no mundo. Essas empresas, e a gente vai falar agora dessa geopolítica do petróleo, eram denominadas Sete Irmãs, empresas estadunidenses e europeias que formavam um cartel que detinha o oligopólio do petróleo. O que é oligopólio? Quando um grupo de empresas ela controla um determinado serviço ou produto. E aí foi denominada de Sete Irmãs, essas empresas, que eram 5 estadunidenses, uma inglesa e uma anglo-holandesa. Depois, com o tempo, elas se fundiram e formaram 4 grandes empresas. Porém, dentro dessa geopolítica do petróleo, essas Sete Irmãs dominou por um certo período. Por quê? Porque em 1960 foi criado a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que tinha como objetivo romper com esse oligopólio criado pelas Sete Irmãs. E quem foram esses países que criaram essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Foram Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Hoje, atualmente, a OPEP é formada por mais países.
Entraram Argélia, Angola, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita já fazia parte, Emirados Árabes Unidos, a Venezuela também já fazia parte, Gabão, Congo e Guiné Equatorial. Esses são os países que formam essa organização dos países exportadores de petróleo no mundo. Então vamos ver também aqui o petróleo no Brasil. Aqui no Brasil, o estado do Rio de Janeiro concentra a maior produção de petróleo, aproximadamente 79,7%. Vamos olhar aqui esse gráfico. Olhando nesse gráfico aqui, a gente vai ver que o Rio de Janeiro é o que mais produz, seguido por São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e outros estados, como a gente vai ver aqui no mapa. Tem Salvador, aqui Sergipe, Alagoas, tem Rio Grande do Norte, aqui no Ceará, Fortaleza, aqui no Maranhão, São Luís e aqui no Amazonas tem Manaus como áreas produtoras de quê? De petróleo. Porém, a maior produtora de petróleo se concentra na região de quem? Do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui agora a questão do pré-sal. O pré-sal foi algo que ampliou essa produção de petróleo aqui no Brasil. E esse pré-sal está localizado entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar, sobre uma camada de 2.000 metros de sal. Vamos ver essa imagem aqui. Por que é chamado de pré-sal? Existe aqui, ó, uma camada pós-sal, o sal, pré-sal. Por que pré-sal? Porque o petróleo e o gás que é explorado está antes dessa camada de sal, por isso é chamado de pré-sal. E a Petrobras, ela tem tecnologia de perfurar e passar essa camada de 2.000 metros de sal e chegar nessa área que tem petróleo e gás natural. E essa área de pré-sal, ela vem do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, até Santa Catarina. E essa primeira extração de petróleo do pré-sal no Brasil foi realizada em 2008 no campo de Jubarte, na bacia de Campos. Beleza, pessoal? Vamos ver agora o carvão mineral, outra fonte de energia não renovável. Ela se originou através da decomposição de restos orgânicos de antigas florestas soterradas em condições de altas pressões e ausência de oxigênio. Essa floresta, que era oriunda lá da era paleozoica, ela foi morrendo, chegando ali na era mesozoica, e foi soterrada, esse material orgânico, formando a partir dessa decomposição, essa rocha que é denominada de carvão mineral. Ele se constitui, o carvão mineral, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. E ela começou a ser utilizada lá na segunda metade do século XVIII, na primeira revolução industrial. Também vamos ver que essa fonte de energia não renovável é a mais abundante no mundo. Entre o petróleo, gás natural e carvão mineral, o carvão mineral é a energia não renovável mais abundante que tem no mundo. E 57% dessas reservas de carvão mineral se concentram em 3 países, nos Estados Unidos, Rússia e China. Desse modo, a gente vai ver que esse consumo de carvão mineral tem alguns países que consomem mais. E olhando no mapa aqui, a parte mais escurinha, quem mais consome carvão mineral no mundo é a China. A queima desse carvão mineral, pessoal, libera gases que agravam os problemas ambientais, como o aumento do efeito estufa, que vai gerar o quê? O aquecimento global, como também a chuva ácida. Vamos também ver agora as reservas de carvão mineral no Brasil. O Brasil, a participação do carvão mineral na matriz energética ela é de 4,5%. Por quê? Porque a gente não tem grandes reservas de carvão mineral aqui no Brasil. Ela se concentra no chamado cinturão carbonífero no sul do Brasil. Aqui, ó, acompanha o mouse, Paraná, Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Esse carvão mineral aqui no Brasil não é de boa qualidade, então o Brasil importa muito carvão mineral de outras regiões. Vamos ver aqui agora outra fonte de energia não renovável, que é o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica, formado por hidrocarbonetos leves e gasosos, principalmente quem? O metano. Então o gás natural ele se constitui a terceira fonte de energia mais utilizada no mundo. Porém, das 3 fontes, petróleo, carvão mineral e gás natural, ela é que tem o menor teor de poluição e tem um baixo custo e também pode ser transportada através de dutos de gás.
Beleza? Assim a gente vai ver como se forma esse gás natural. Então vai estar lá na parte mais profunda, em áreas de bacias sedimentares, e ele pode ser encontrado como gás natural associado. Por que associado? Porque ele vai estar dissolvido e misturado com o óleo. Então esse gás vai ter que ser levado para uma refinaria para ocorrer essa separação do óleo do gás. E também temos o gás não associado, quando ele está na parte acima do petróleo, que não precisa desse processo de separação. E assim a gente vê esses dois tipos de gás. Gás natural associado, quando ele está misturado com óleo, e o gás natural não associado, quando ele não está misturado com óleo. Agora a gente vai ver o gás natural aqui no Brasil. O gás natural, como matriz energética, ela responde por cerca de 13,5% de energia consumida no país. Contudo, a gente não tem reservas suficientes para suprir a necessidade aqui do Brasil. E nós fazemos o quê? Importamos esse gás natural da onde? Da Bolívia. E para facilitar esse processo de transporte, foi construído o gasoduto Brasil-Bolívia, que aqui a gente vai olhar nessa foto aqui. Ó. O gás ele é transferido da Bolívia através desses dutos de gás aqui. Sai daqui de Santa Cruz, na Bolívia, passa aqui por Mato Grosso, São Paulo, vem aqui, ó, São Paulo, Santa Catarina e chega ao Rio Grande do Sul. Esse é o gasoduto Brasil-Bolívia que transporta esse gás da Bolívia para o Brasil para complementar o consumo dessa energia no nosso país. Outra fonte de energia não renovável vai ser a energia nuclear. A energia nuclear corresponde a cerca de 11% da energia consumida no mundo. Então essa energia, ela tem altos custos na construção dessas usinas nucleares. Porém, tem alguns países que utilizam essa fonte de energia para diminuir essa dependência de quê? Do petróleo. Quem são esses países que utilizam? Os Estados Unidos, a Alemanha, França, Inglaterra, mas tem outros países também que utilizam essa fonte de energia. Um exemplo é o Brasil. Porém, a utilização dessa energia causa impactos negativos. Quais são esses impactos? Primeiro, a geração de lixo atômico. Então vai gerar um lixo, as roupas dos funcionários que trabalham nessas usinas é um tipo de lixo radioativo. Então eles têm que ser tratados de uma forma diferente, esse lixo atômico. Ele tem que ser aterrado e coberto com concreto. Outro problema é a contaminação radioativa em casos de vazamento. Por exemplo, o exemplo mais emblemático é o acidente em Chernobyl, que ocorreu na cidade de Pripyat, que fica a 20 quilômetros de Chernobyl, e ocorreu uma explosão que fez com que essa radiação se espalhasse através do vento e foi contaminando, espalhando radiação para outros países vizinhos. E esse acidente que ocorreu em 1986 na antiga União Soviética, que hoje é a Ucrânia, que ficou marcado na história do mundo. Esse é um dos problemas e impactos negativos dessa energia nuclear. O Brasil, enquanto produtor de energia nuclear, tem como participação aqui 2,5%. É bem pequeno, por mais que o Brasil tenha grandes reservas de urânio. E a primeira usina nuclear inaugurada aqui no Brasil foi em 1985, denominada Angra 1. Que ela foi construída em Angra dos Reis. Depois foi inaugurada em 2001 Angra 2, com 18 anos de atraso, e Angra 3 está com a sua construção ainda paralisada. Mas essa usina nuclear aqui no Brasil encontra resistência dos ambientalistas. Por quê? Porque essas usinas elas são construídas em locais com grande concentração populacional. E assim, se tiver um acidente, como aconteceu em Chernobyl, as pessoas que estão próximas a essas usinas nucleares vão ser impactadas com essa radiação. Outro problema é os resíduos radioativos armazenados em depósitos improvisados nesses complexos da usina nuclear em Angra 1 e 2. E assim, pessoal, a gente discutiu nessa aula as fontes de energias não renováveis são aquelas que irão se esgotar, como o petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear. Desse modo, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.